Traição. Ação de trair alguém. Perda completa da lealdade que resulta de uma ação traiçoeira. Hoje conheceremos o maior caso de traição da história do futebol. Hoje conheceremos o caso de Mo Johnston. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, o historiador esportivo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, já dê seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que gostam de conteúdos como esse. A história de hoje é uma história absurda, beleza? Porque, cara, quando a gente fala em jogadores que traíram seus clubes, a gente lembra muito, por exemplo, do Figo, né? Quando ele troca o Barcelona pelo Real Madrid, da cabeça de porco e tudo mais. Só que quando a gente vai ver o que aconteceu no caso Mo Johnston, que trocou o Celtic pelo Rangers, a gente vai entender o que é uma traição e o sentimento de traição e como isso é muito mais complexo do que apenas uma troca esportiva. Até porque esse caso que a gente vai falar hoje envolveu religião, envolveu os torcedores dos dois clubes não gostando da troca. Então, cara, fica aí, assiste o vídeo que você vai conhecer o caso que, pra mim, é o maior caso de traição da história do futebol. Então, bora pro vídeo. Maurice Thomas Giblin Johnson, mais conhecido como Mo Johnston, nasceu em 30 de abril de 1963, em Glasgow, na Escócia. O nascimento de Mo Johnston já era um prelúdio do que aconteceria em sua vida, porque Mo Johnston era filho de um pai torcedor do Rangers, ou seja, um protestante, com uma católica. E Mo Johnston sempre foi visto como alguém não muito religioso. Mo Johnston inicia sua carreira no Partick Thistle, um clube de Glasgow, e ele conseguiu se destacar e foi contratado para jogar no Watford, aonde conseguiu boas atuações, inclusive sendo vice-campeão da Copa da Inglaterra em 1984. Vale aqui o parênteses que o presidente do Watford nessa época era Elton John. Pois é. Enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo, quando o Mo Johnston ele se destaca no Watford, ele tem a chance de voltar ao futebol escocês. Mas agora, não para jogar num clube pequeno de Glasgow, mas para jogar no poderoso Celtic. Vale dizer que Mo Johnston afirmava ser torcedor do Celtic. Isso se comprovou de uma certa maneira quando ele decidiu abaixar o seu salário para jogar no clube. Lembrando que o futebol inglês sempre foi muito mais aquecido do que o futebol escocês. Mo Johnston desembarca no futebol escocês como sendo a contratação mais cara da história do país. E ele rapidamente cai nas graças da torcida. Ele já é apelidado de Super Mo. E logo na primeira temporada, o clube já é campeão da Copa da Escócia. E já no ano seguinte, foram campeões do campeonato escocês, quebrando aí um jejum de 3 anos, que pode parecer pouco, mas numa rivalidade tão acirrada como é Celtic e Rangers, isso se torna algo insuportável. Então, os 2 primeiros anos de Mo foram fantásticos. Campeão da Copa da Escócia, campeão do campeonato escocês, caiu nas graças da torcida, tudo parecia perfeito. Até que no ano de 1987, o que parecia um sonho começa a se tornar um pesadelo. E aí a gente começa a presenciar o início da derrocada de um ídolo para ser considerado um dos homens mais odiados da Escócia. E sim, da Escócia, e não só dos torcedores do Celtics. Isso porque, em 1987, o Celtics não é campeão de nada.
E uma das chances que eles tinham de ganhar um título foi na final da Copa da Escócia. E eles perderam para o Rangers por 2-1. Ok, até então tudo dentro do futebol, das 4 linhas. Mas Mo Johnston foi expulso nesse jogo. E ao ser expulso, ele comemorou a sua expulsão fazendo um sinal da cruz. Um sinal muito conhecido como sendo um gesto feito por católicos. Lembrando que o Celtic é um país com raízes católicas muito fortes. Só que ao fazer esse gesto e após uma expulsão, isso não pegou legal. E vale a pena dizer que Mo Johnston já era considerado um católico não muito praticante, porque Mo Johnston sempre teve uma vida boêmia muito agitada. Então, e ele já era considerado como sendo alguém não muito religioso. Então, ao fazer esse gesto, ao ser expulso de uma partida numa final contra o Rangers, isso foi considerado uma provocação pelos torcedores do Celtics. A situação foi ficando insuportável e, no final daquele ano, Mo Johnston é vendido ao Nantes e ele vai para o futebol francês. Mo Johnston fez boas temporadas no Nantes. Ele estava, inclusive, sendo cotado para jogar em outros clubes, estava sendo procurado por outros clubes. Mas algo feria o coração de Mo Johnston. Ele se sentia mal por ter saído mal do seu país e não receber o carinho da sua população, do seu povo. Então, ele, mesmo tendo proposta de clubes maiores, de outros clubes europeus, ele decide voltar à Escócia para poder mudar a visão dos torcedores sobre quem ele era e sobre o seu comportamento. Então, no ano de 1989, Mo Johnston começa a conversar, depois que as coisas se esfriaram, com a diretoria do Celtic, para que ele pudesse voltar ao clube. E aí eles acertaram um acordo, mas nada assinado em contrato. E isso é importantíssimo para tudo que vai acontecer depois. Nada disso foi assinado em contrato. Eles tinham um acordo de boca, um acordo dos cavalheiros. O problema é que eles não contavam que entraria um terceiro cavaleiro na jogada e que Mo Johnston não seria tão cavaleiro assim. Porque no meio da negociação, em que parecia tudo estar certo para que Mo Johnston voltasse ao Celtic, o Rangers entrou na jogada. E por que o Rangers entrou na jogada? Bom, muitos dizem que o Rangers estava com medo de sofrer sanções, porque eles poderiam ser acusados de intolerância religiosa, porque, obviamente, o clube tinha uma clara pretensão protestante, tinha uma clara influência protestante. Então, com medo de sofrer sanções da FIFA por intolerância religiosa, eles foram lá e acharam que seria uma boa contratar Mo Johnston, que era um jogador que se declarava um católico, embora não muito praticante. Então, eles foram lá e se meteram no meio da negociação com o Celtic, e como não tinha nada assinado, como era apenas um acordo de cavalheiros, eles chegaram, fizeram uma proposta melhor. Mo Johnston aceitou e desembarcava na Escócia novamente no ano de 1989, mas agora não mais vestindo verde, e sim vestindo azul. Mo Johnston. E foi assim que Mo Johnston deixou de ser o Super Mo e passou a ser o Mo Judas. Sim, esse foi o novo apelido que os torcedores do Celtic deram para o Mo Johnston, Mo Judas. Então ele continuou sendo odiado pela torcida do Celtic, e o que é mais que compreensível, dado tudo que aconteceu e tudo que envolveu a passagem de Mo Johnston e esse suposto retorno, que nunca aconteceu, porque ele foi para o Rangers, né? Esse suposto retorno para o Celtic. Só que algo pior aconteceu. Porque você poderia imaginar, pô,
Ele continuou sendo odiado pelos torcedores do Celtic, mas ele começou a ser amado pelos torcedores do Rangers. E não, isso não aconteceu. Enquanto os torcedores e dentro mesmo do próprio clube do Celtic, as pessoas começaram a odiar Mo Johnston, no Rangers isso não foi diferente. No Rangers, Mo Johnston também não era benquisto. As pessoas também não queriam Mo Johnston lá. Inclusive teve relatos de roupeiros e de pessoas que trabalhavam no clube que se afastaram do clube quando Mo Johnston chegou. Os torcedores do Rangers pediram para que a diretoria devolvesse o dinheiro ao Nantes e que devolvessem Mo Johnston. Eles não queriam Mo Johnston no clube, por ele ser católico e por ele já ter feito história no rival. O que Mo Johnston queria, que era ser idolatrado pelo seu país e reconquistar a confiança e reconquistar o carinho, pelo menos de parte da sua população, pelo menos da parte azul do seu povo, isso não aconteceu. Porque ele continuou sendo odiado pelos torcedores do Celtic e passou a ser odiado pelos torcedores do Rangers. Então, um cara que tinha tudo para ser ídolo de um clube se tornou um dos caras mais odiados do país, mais odiados das duas maiores torcidas do país. E eu acho que tudo isso que envolveu o caso Mo Johnston faz com que a gente consiga dizer que Mo Johnston cometeu o maior ato de traição da história do futebol. Mas a vida, ela muitas das vezes prega peças na gente. Às vezes até mesmo quando tomamos decisões erradas, elas acabam dando certo. E esse foi o caso de Mo Johnston. Porque após algum tempo, quando os títulos começaram a chegar, aqueles torcedores que antes o odiavam começaram a o apoiar, começaram a gostar dele. E não demorou muito. Quando chegou o primeiro, o segundo título escocês, o título da Copa da Escócia, para que os torcedores se entregassem por completo a Mo Johnston. E de uma forma ou de outra, ele conseguiu a sua redenção. Ele conseguiu aquilo que ele queria quando ele decide voltar para a Escócia pela segunda vez. Fazer com que o seu povo, ou pelo menos parte dele, o apoiasse, o tivesse como ídolo. Mas o custo disso foi deixar marcas, feridas no coração do torcedor do Celtic, que jamais foram fechadas. Já que estamos falando de protestantismo e catolicismo, que essas religiões têm em comum é um livro, a Bíblia. E ao falar sobre traição, tem um texto bíblico que resume muito bem o caso de Mo Johnston e traição no geral. Salmos 55, do 12 ao 14. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Ora, os torcedores do Celtic até poderiam suportar um outro jogador qualquer no Rangers, fazendo um monte de gol no seu clube. Mas o torcedor do Celtic não poderia suportar um amigo, alguém que eles acolheram, alguém que eles deram o apelido de Super Mo, fazendo gol e ganhando campeonatos pelo seu maior rival. Fica aqui o recado para todos nós. Não sejamos ingratos e não sejamos traidores.
Fala galera, esse foi o nosso vídeo. Mais uma vez, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!